Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens do Facebook, do Instagram e também do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir com o programa também. 973350038 é o WhatsApp, mais uma vez, 973350038. E ao longo das interações nas redes sociais, não se esqueça, marque sempre a hashtag Programa Gente que Fala. E hoje é quinta-feira, já é de praxe por aqui, tradição, edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Escalando o nosso time de hoje para análise e para os debates dos assuntos. Primeiramente, o Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, escritor, palestrante, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e ex-presidente do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Liviano, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia aos internautas, ouvintes que nos acompanham nessa jornada. Bom dia aos companheiros de bancada. É um prazer estar com todos e todas vocês nesta tarde. Também com a gente a ministra do Superior Tribunal de Justiça, aposentada, doutora Eliana Calmon, ex-corregedora nacional de Justiça, professora na Universidade Federal da Bahia e Universidade Católica de Salvador, está com a gente conversando aqui pela videoconferência lá de Brasília. Tudo bem, ministra Eliana? Muito bom dia, Mauro. É um prazer estar aqui com todos vocês, os nossos companheiros de bancadas, alguns já nossos conhecidos. Cumprimento o doutor Liviano, que efetivamente é a âncora para todo este movimento ao qual eu estou engajada com muita satisfação. E, por último, eu quero agradecer aos mais importantes, que são os internautas, todos aqueles que estão nos ouvindo. Muito obrigado mais uma vez pela presença nessa edição do programa Gente do MPD que Fala. Também com a gente o economista Luiz Alberto Machado, consultor da Fundação Espaço Democrático. Seja bem-vindo, Machado, mais uma vez ao Gente que Fala. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, doutor Bernardo, doutora Eliana e, sobretudo, ouvintes e internautas. Vamos lá. E fechando aqui o nosso time de hoje, o doutor Bernardo Montesante Machado de Almeida, é médico clínico geral e infectologista, mestre em epidemiologia das síndromes respiratórias agudas graves, diretor médico do laboratório HiLab. Está com a gente falando de Curitiba, no Paraná. Tudo bem, doutor Bernardo? Olá, boa tarde, Mauro. É um prazer compartilhar esse espaço importante com todos vocês. Boa tarde, ouvintes. Meio-dia e 4, vamos aqui ao nosso primeiro assunto. Um dia após a BBC News Brasil revelar que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico criou um grupo para monitorar a situação do combate à corrupção no Brasil, diante de sinais de retrocesso na área, o Itamaraty, a Casa Civil, o Ministério da Justiça e a Controladoria Geral da União enviaram nota à imprensa questionando a reportagem. O tema é central para o governo, que elegeu a entrada na OCDE como uma das suas prioridades e chegou ao poder com a bandeira do combate à corrupção. No entanto, segundo Drago Kos, presidente do Grupo de Trabalho Anti-Suborno da OCDE, desde 2019, o Brasil inspira sérias preocupações. Procurador Liviano, estamos falando aqui de uma reportagem, portanto, da BBC News Brasil, da colega Mariana Sanches, em Washington. E a apuração dela traz esse bate e rebate, né? A OCDE falando da criação desse grupo, uma ação contra o Brasil que seria inédita, ou que é inédita, e o governo rebatendo, dizendo que não é bem assim, que essa é uma prática, manter grupos é uma prática da organização. É uma nota interministerial que foi lançada à imprensa com essa informação. Sua avaliação, procurador? Bom, em primeiro lugar, não adianta o governo querer gerar uma percepção que o problema seria
na nota da BBC. A BBC é um veículo sério e o problema não está no conteúdo divulgado. A BBC apenas traduziu uma situação e informou o público a respeito de um tema. A BBC noticiou que a OCDE, pela primeira vez nos seus quase 60 anos de existência, criou um grupo de monitoramento próximo para verificar o andamento do combate à corrupção no Brasil. Este grupo contará com representantes dos Estados Unidos, da Noruega e da Itália. A OCDE, em setembro, completa 60 anos de fundação. Isso nunca havia ocorrido na história. E isso não é algo que está ocorrendo de maneira abrupta e repentina. O Brasil vem se apresentando como postulante a ingressar na OCDE, a ocupar uma cadeira, e nesta condição precisa cumprir requisitos para integrar a OCDE. O primeiro requisito é ter o signo incorporado do combate à corrupção. Não se pode fazer parte da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico sem o combate sério e vigoroso à corrupção. E o que tem ocorrido no Brasil? No Brasil, a Presidência da República apresenta a medida provisória 966, que blinda agentes públicos por atos de corrupção durante a pandemia. No Brasil, promove-se um apagão de dados que obriga o Brasil a ter um consórcio de veículos para oferecer informação ao público sobre os dados da pandemia. No Brasil, não se combate o Caixa 2 eleitoral. No Brasil, aprova-se uma lei de abuso de autoridade, a Lei 13.964 de 2019, cuja constitucionalidade é questionada perante o Supremo, que gerou perplexidade, que deixou chocada a OCDE, ao ponto de mandar uma delegação ao Brasil para verificar se aquilo seria fake news ou se seria realidade. Vindo ao Brasil, se reuniram com o Ministério da Justiça, com o ministro do Supremo, e eles disseram, não, é verdade, essa lei foi aprovada e ela contém dispositivos que fazem o Brasil retroceder ao tempo da Revolução Francesa, porque você quebra a independência judicial, você quebra a independência do Ministério Público. Então, essa decisão da OCDE de criar um monitoramento próximo, ela não é novidade, não é surpresa. O problema não é na BBC em divulgar, o problema não é na divulgação, o problema é a falta de compromisso com o combate à corrupção. O Brasil não vai ser admitido na OCDE com esse tipo de atitude, quer por parte do Executivo, quer por parte do Congresso, que nesse exato momento em que nós estamos aqui tendo esse diálogo, estão querendo destruir a lei de improbidade administrativa, permitindo nepotismo, permitindo carteiradas, permitindo a distribuição ilegal de vacinas sem respeitar a fila. Então, com esse tipo de comportamento, o Brasil não será admitido na OCDE. E não ser admitido na OCDE e ter este comportamento em relação ao combate à corrupção, isso não significa só gerar impunidade. Além de gerar impunidade, significa um prejuízo de bilhões de dólares, porque para aprovar o financiamento internacional, quem tem peso fundamental nisso é a OCDE. Antes das linhas de financiamento serem aprovadas, é necessário o aval da OCDE. E se o país não tem uma atitude firme contra a corrupção, se o país quer afrouxar a lei de lavagem de dinheiro, como o Brasil está sinalizando que vai afrouxar, essas linhas serão negadas. E serão negadas em que momento? No pós-pandemia, com a economia estraçalhada, como nós, infelizmente, teremos em virtude de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, essa é a realidade. Não adianta fazer notinhas e gritar e reclamar da BBC. A BBC faz o seu papel de informar. O problema é não fazer a lição de casa e não combater a corrupção. Ministra Eliana Calmon, o procurador Liviano destacou aqui o porquê desse grupo de trabalho da OCDE, esse grupo de monitoramento próximo aqui para observar a questão da corrupção no Brasil, o porquê que tudo isso está acontecendo. O Brasil não está realmente cumprindo a sua cartilha de acordo com esse elenco aí de situações que o procurador Liviano acabou de colocar. O que é que eu acho, né? Sim, sua avaliação.
Eu comungo inteiramente com o procurador Liviano, é o que está acontecendo no Brasil. No Brasil, que nós entendíamos que estávamos avançando consideravelmente no combate à corrupção, de acordo com os patamares ditados pela Constituição de 88, nós não voltamos a 1979, nós voltamos à década de 50, de 40, né? Porque nós estamos ressuscitando institutos e posicionamentos jurídicos que já estão banidos há muito tempo. E estamos enterrando todos os novos diplomas legais que nós fomos construindo na década de 90, com muito rigor e com a sedimentação forte e o apoio popular, inclusive. De forma que é um retrocesso muito grande. Machado, o seu entendimento sobre tudo isso, sobre esse monitoramento próximo no Brasil, por parte da OCDE, pelas falhas, né? A gente não tem tido aí a conduta firme aí no combate à corrupção. Bom, depois de dois juristas já terem se pronunciado, o economista tem muito pouco a acrescentar. Mas não é surpresa. Pessoal. Não é surpresa. Eu acabo de ler o livro da Malu Gaspar, A Organização, que é uma leitura que todo mundo devia fazer para ter noção do nível sistêmico a que chegou a corrupção no Brasil. E não envolve um partido só, envolve vários partidos, envolve as grandes empreiteiras, envolve políticos de todas as tendências. Então, quer dizer, a gente estava avançando no combate a isso. E o que a gente tem visto nos últimos tempos é um retrocesso. Esse esforço de esvaziamento da Lava Jato, não que ela não tenha cometido erros, mas, quer dizer, querer jogar no lixo todo o trabalho que foi feito ao longo desses anos e que foi justamente aquilo que a população sentiu, percebeu como um avanço do Brasil no combate à corrupção. Então, é uma pena, não é só a OCDE, porque todos os organismos multilaterais, a ONU, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, a UNCTAD, eles têm dado uma importância muito grande a esse aspecto da corrupção, mais amplo até, a importância do respeito às instituições. As modernas teorias de desenvolvimento trabalham muito em cima disso, o papel das instituições. E no Brasil nós estamos vendo, como a doutora Eliana falou, um retrocesso muito acentuado com a derrubada de alguns institutos que foram construídos nas últimas décadas e estamos voltando a décadas do passado. É uma pena. Doutor Bernardo, a sua impressão a partir da sua área de atuação, que é a medicina, você que é infectologista, a questão da corrupção, a gente viu na primeira onda aí da pandemia tantos casos aqui, ali, acolá, de desvios, de problemas relacionados às compras dos insumos aí para o combate a todo esse problema sanitário que a gente está vivendo. Sim, sem dúvida que a corrupção e o combate à corrupção deve ser um pilar e prioritário aí em relação à avaliação, né, de entrada na OCDE. Eu queria puxar um outro aspecto aqui também, que é uma questão de representatividade mesmo do Brasil. A OCDE é uma organização composta por 37 países, né, que são tidos como os mais ricos ou influentes do ponto de vista econômico do mundo. O Brasil hoje é a 12ª economia do mundo, mas já foi o quinto. Já foi a quinta economia. A gente está em tendência de queda. Se formos avaliar o PIB per capita, o Brasil está em 65º lugar. Está atrás do Cazaquistão e à frente das Ilhas Maurício. Então, assim, além do aspecto, obviamente, né, que foi colocado na reportagem do BBC, que é altamente relevante, mas o Brasil está perdendo representatividade do ponto de vista econômico global, né, e com tendência a piora. Então, é mais um fator que provavelmente vai pesar consideravelmente na decisão aí de entrada ou não do Brasil nesse bloco relevante. 12h15, você acompanha essa edição do programa Gente que Fala, gente do MPD que Fala, sempre às quintas-feiras, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático
e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Mais um assunto por aqui. O senador Flávio Bolsonaro sofreu 2 derrotas agora na terça-feira no Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da 5ª turma do STJ validaram por 3-2 o compartilhamento de dados do COAF com o Ministério Público do Rio de Janeiro, que foram a base da investigação da rachadinha. Estou precisando... Na sequência, os ministros também consideraram válidas as decisões do juiz Flávio Itabaiana, que cuidou do caso até o senador ganhar na Justiça direito ao foro privilegiado e o processo passar para a 2ª instância. As 2 decisões podem dar um novo ânimo às investigações. Procuradora Eliana Calmon, a gente viu algum tempo atrás, alguns dias atrás, esse ânimo se perder. Esse ânimo realmente volta em relação a essas investigações ou não? Sem dúvida alguma. Eu, inclusive, tive dificuldade de entender esta 2ª decisão, porque na primeira decisão foram anuladas todas as provas carreadas para o inquérito, inclusive as provas técnicas. Mas agora foram validadas as provas colhidas em função das anotações feitas pelo COAF, que é um órgão importantíssimo, onde há o monitoramento dos recursos que são carreados para o Brasil e o movimento que ele faz dentre as instituições. De forma que, neste momento, quando o STJ toma esta decisão, eu me sinto muito mais confortável de achar que não está perdido aquilo que o Ministério Público do Rio de Janeiro disse: estamos perdidos, porque não há possibilidade de ser tocada essa investigação com a anulação das provas no primeiro processo. De forma que, para mim, foi um alento e uma surpresa, porque eu estava esperando uma decisão similar, mas os mesmos julgadores não foram capazes de dizer novamente que aquilo que tinha sido feito, investigado pelo COAF, estavam equivocados. As provas são lícitas e vão continuar lícitas, mas nós temos um grande óbice ainda a vencer, que se chama Supremo Tribunal Federal, que não se cansa de nos surpreender com posicionamentos que eu considero duvidosos. Procurador Liviano, um alento também na sua avaliação em relação a esses casos envolvendo o senador Flávio Bolsonaro? Eu tenho uma avaliação semelhante à ministra Eliana. Eu estava pessimista em relação ao desfecho desse julgamento, tendo em vista o que havia sido deliberado anteriormente, né? Eu gostaria de destacar que o momento em que isso acontece, né? O ministro Noronha, que presidiu o STJ, ele teve o seu nome cogitado para a vaga que acabou sendo ocupada por Cássio Nunes Marques, né? Agora, em julho, nós novamente teremos uma nova vaga no Supremo em virtude da aposentadoria do ministro Marco Aurélio, né? Nesse contexto em que há uma movimentação nacional em relação à sucessão desta vaga de Marco Aurélio, novamente, o ministro Noronha ele se coloca em cena. Já houve várias situações correlacionando o ministro Noronha com o presidente Bolsonaro. O presidente já declarou público que havia um amor à primeira vista em relação ao ministro Noronha, né? E, depois dessa declaração, o ministro Noronha, de forma surpreendente para mim, na decisão anterior, ele anulou a validade de uma decisão jurídica, a meu ver, absolutamente correta, do juiz Itabaiana, lá do Rio de Janeiro, em que foi determinada a quebra dos sigilos, as providências cautelares em relação ao senador Flávio Bolsonaro, né? E me chamou a atenção, e é isso que eu queria destacar, o fundamento da decisão do ministro Noronha, lá naquele 4-1. Disse ele que não se poderia quebrar os sigilos e determinar aquelas medidas rigorosas numa decisão de 5 linhas, né? Eu admito a minha
a minha impossibilidade de conhecer no ordenamento jurídico alguma regra, algum ensinamento doutrinário. Talvez a ministra Eliana me ensine isso, mas eu não conheço em nenhum ponto do ordenamento alguma fonte do direito que diga qual é o número mínimo de linhas que deve ter o fundamento de uma decisão. Que eu saiba, as decisões judiciais elas precisam ser fundamentadas. Se um juiz ele consegue ter o poder de síntese para fundamentar em 5 linhas, ou em 4 linhas, ou em 3 linhas, eu vou aplaudi-lo pela sua genialidade e poder de síntese. Eu não vou anular a sua decisão. Né? O que importa é a essência, é o conteúdo da decisão, não o tamanho de linhas. Nem poderia haver no ordenamento jurídico número de linhas para uma decisão judicial. Então, aquilo me pareceu uma coisa tão afrontosa ao ordenamento, né? E aí eu faço questão de frisar. Quem é que foi o condutor daquela decisão? O ministro Noronha, em relação ao qual o presidente Bolsonaro diz que nutre um amor à primeira vista, né? Cujo nome foi apontado como possível nomeado para o Supremo, e dentro de 4 meses haverá uma nova vaga para o Supremo. Né? Esta lógica que prevaleceu no 4-1, felizmente, não prevaleceu. Inclusive, o senador Flávio Bolsonaro tinha marcado uma coletiva de imprensa que, compreensivelmente, ele cancelou depois do resultado do julgamento por 3-2. Né? Ou seja, a lógica, o bom senso, a razoabilidade prevaleceu, porque é natural. Para que existem os relatórios de inteligência financeira? Eles existem para que sirvam como instrumento de combate ao crime do colarinho branco. Né? Se não servir para isso, vai servir para quê? Para a receita de bolo do Chiquinho ou da Dona Maricota? Ou para fazer um quadro e pendurar na parede? Eles servem justamente para instruir o trabalho do Ministério Público e poder nos processar aqueles que violam a lei e transgridem os bens jurídicos e praticam crimes do colarinho branco. Para isso é que serve. E é isso que disseram 3 dos 5 ministros do STJ, levando em conta, com certeza, a circunstância relevante da aquisição de uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, né, durante a pandemia, de 1.100 metros quadrados, com preparação para elevador, né, sendo que na escritura já foi até dito publicamente que havia omissão irregular de dados, inclusive com comprovação da transferência de apenas 1 milhão, quando na escritura consta que o vendedor teria recebido 3 milhões. Né? Com certeza, o Superior Tribunal de Justiça não desconsiderou este fato, afinal de contas, as situações elas operam na mesma sintonia do mundo financeiro. Procurador Liviano, é definitivo que Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, tenha foro privilegiado, uma vez que estamos falando das rachadinhas que ocorreram no âmbito da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ele era deputado, e hoje ele é senador. Sim, tem um cargo que tem o foro privilegiado, mas os crimes são de outro momento. Olha, Mauro, o que eu vou dizer para você é uma coisa que até me machuca, mas no Brasil de hoje nada é definitivo. Né? Eu não me surpreenderia se o Congresso Nacional aprovasse a revogação da lei da gravidade. Né? Eu estou preparado até para acordar e tomar conhecimento disso. Um Congresso que quer enfraquecer a lei de improbidade, um Congresso que tem como líder um deputado que deu entrevista defendendo o nepotismo como política de Estado e que ontem declarou à mídia que a pandemia no Brasil não é nada grave, a situação é até confortável. Né? Diante desse cenário,
quando você me disse a situação do foro privilegiado é definitiva, eu sou forçado a dizer a você que neste cenário, com este Congresso e com este Supremo Tribunal Federal, com estes votos que nós tomamos conhecimento, no Brasil nada é definitivo. Até me lembra uma entrevista com o deputado Paulo Maluf, quando a repórter perguntou: mas, doutor Paulo, 2 mais 2 não é igual a 4? E ele respondeu a ela: depende. 12h26, edição de quinta-feira do programa Gente que Fala, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nós vamos para um intervalo e voltamos em seguida falando sobre o aumento dos casos no Brasil que podem criar a mutação resistente a vacinas, aumento dos casos de Covid-19. A gente volta já já. Precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h27, seguimos com o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Hoje, quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Antes do nosso próximo tema, pessoal, uma mensagem do governo do estado de São Paulo. Olha, a vacina em São Paulo, minha gente, segue o calendário por idade. E para agilizar, quando chegar a sua vez, faça o seu cadastro na pré-campanha. vacinajá.sp.gov.br é o endereço na internet. É importante que seja feito esse cadastro, porque na hora ali da aplicação da vacina no posto de saúde, ali na UBS, tudo vai andar mais rápido, vai ser tudo mais ágil. A vacina salva vidas, não se esqueça do uso da máscara, do distanciamento social, do álcool gel, e repetindo aqui o endereço na internet para o cadastro na campanha vacinajá.sp.gov.br. Mensagem do governo de São Paulo, estado de respeito. O próximo assunto aqui, claro, Covid-19. O Brasil se tornou o epicentro da pandemia no mundo e agora os especialistas e pesquisadores temem que a alta taxa de infecção da doença e os baixos índices de vacinação transformem o país em uma espécie de criadouro de novas variantes que poderiam ser resistentes, inclusive às vacinas que já são aplicadas por aqui. Para especialistas, a situação que mais merece atenção é o surgimento de mutações a partir da cepa amazônica, cujo contágio tem sido muito mais agressivo. Doutor Bernardo, qual é a relação entre esse aumento de novos casos e o surgimento dessas mutações, ou da mutação, da nossa mutação brasileira, né, da Amazônia, a chamada P1? Perfeito. As mutações, do ponto de vista dos vírus respiratórios, incluindo-se aí o coronavírus, SARS-CoV-2, elas ocorrem, né? É esperado que ocorra ao longo do tempo. Inclusive, essas mutações elas ocorrem de forma mais lenta se a gente for comparar com influenza, né? 4 vezes mais lento. Mas tem alguns fatores que podem aumentar a probabilidade ou diminuir a probabilidade de que novas mutações relevantes, ou seja,
que tenham alguma repercussão prática do ponto de vista de transmissibilidade e gravidade ocorram. Esses fatores, basicamente, são o número de vírus ativos na população, né? Então, a quantidade de pessoas ali que estão com a infecção. Lembrando que os dados que a gente vê aí nos noticiários, né, e nos números dos consórcios, enfim, da mídia, elas são os casos notificados. Elas não representam, mas nem de longe, a totalidade dos casos. A gente tem uma taxa de subdiagnóstico que é acima aí, talvez, de 80%, né? Ou seja, esses números que a gente vê de casos representam algo próximo a 20% dos casos reais de coronavírus, tá? Esse é um fator. E acho que não tem dúvidas de que a gente está num panorama bastante preocupante e descontrolado em relação ao número de casos. O outro fator é a pressão seletiva, né? Ou seja, uma proporção da população que já adquiriu imunidade, seja por infecção mesmo pelo coronavírus, ou seja pela vacinação, né, que é o desejável, porque não tem as complicações lógicas aí que a infecção causa, esses dois fatores associados acaba sendo realmente uma bomba relógio, né? E a probabilidade aumenta consideravelmente do surgimento de novas mutações. Então, a gente tem essas duas variáveis, de certa forma, descontroladas. Do ponto de vista da pressão seletiva, como mitigar isso? A gente teria que fazer um esquema de vacinação muito rápido, como Israel fez, como o Reino Unido está fazendo, e agora o Chile está numa situação realmente muito favorável aí em relação à velocidade de vacinação da população. Então, você fica pouco tempo sob pressão seletiva do vírus. E na medida em que se aumenta a cobertura vacinal, reduz-se o número de casos, né? Então, uma coisa acaba alimentando positivamente a outra, né? O feedback positivo. E diminui-se, no fim, aí as chances, né, do surgimento. Já tem dados, né, de pesquisadores da Fiocruz aí já com uma variante nova detectada aqui no Brasil, que pode ser relevante. Ainda pouco se sabe em relação às repercussões, mas pode ser que a gente já tenha até uma filinha aí dessas novas variantes que já circulam, que são altamente relevantes, que circularam aí em Manaus, né, e causou essa onda terrível aí em dezembro, e agora está espalhado pelo Brasil, mas a gente tem chances reais aí de que novas variantes ainda mais preocupantes surjam pelo panorama que a gente vive aqui no Brasil. Agora, você salientou, doutor Bernardo, como mitigar o risco do surgimento de novas cepas, e uma das opções é acelerar a vacinação, mas nesse momento isso não é possível, não temos os imunizantes na quantidade, o Brasil perdeu muito tempo para trazer a vacina, enfim, dá para correr ainda atrás do tempo perdido ou essa é uma briga perdida já? As vacinas, elas são tidas como uma medida sustentável, né? E de certa forma, para reduzir a transmissibilidade, mas existem várias outras opções. A gente tem países muito bem-sucedidos no enfrentamento ao coronavírus sem ter tido vacina. Então, vamos pegar o exemplo da Austrália, Nova Zelândia, Vietnã, né? Fazendo um paralelo com o Brasil do ponto de vista socioeconômico, Vietnã, que não é aí tido como um país de primeiro mundo, enfim, tem exemplos bem-sucedidos. Qual foi a grande diferença desses países comparado ao restante do mundo? Testagem, né? A capacidade de testagem desses países, da população, ela foi muito superior comparado aí a países da União Europeia, Estados Unidos e o Brasil. Então, o entendimento da utilização da testagem, não só como um artifício diagnóstico, que tem sido deficitário no Brasil, a gente já comentou, né, a taxa de subdiagnósticos, mas a utilização dos testes como um artifício de saúde pública, testes como forma de rastreamento e otimizar a detecção de indivíduos transmissores. Uma forma de você diminuir a transmissibilidade é isolar o transmissor. Mas como que a gente vai isolar o transmissor se a gente não identifica a maior parte deles? E grande parte desses são assintomáticos ou tem poucos sintomas e nem cogita a possibilidade de estar com infecção. Então, a gente tem que mudar realmente o nosso entendimento sobre os testes
e passar a utilizar de forma muito mais agressiva do ponto de vista de rastreamento populacional. Agora, o alento é que os imunizantes que temos, da Sinovac, Coronavac e o de Oxford, da AstraZeneca, são eficazes contra a cepa do Amazonas. Esse é o alento. E torcer, se surgirem outras cepas, que os imunizantes sejam capazes de combater também. Perfeito. Esse é o sinal positivo. Os dados que existem até o momento de manutenção da atividade das vacinas, aí, a nova variante, mas a gente não sabe por quanto tempo que a gente vai aí ter ação às variantes circulantes e pode ser que surja aí uma nova variante se a gente não agir rapidamente na mitigação da transmissibilidade do vírus. Mais um tema por aqui, Mauro, deixa eu quebrar um minuto o protocolo aqui. Eu vou pegar o microfone aqui, quero aproveitar a presença do Bernardo. Muitas pessoas estão vindo às redes sociais numa postura de, a meu ver, negacionismo da ciência e afrontando essas medidas que, a meu ver, são corretas, de diminuir a circulação social, evitar os riscos, e vem de maneira categórica, fala, não, nós precisamos trabalhar. Todo mundo sabe que o trabalho é importante, todo mundo quer ter atividade produtiva, quer trabalhar, ninguém tem dúvida a respeito disso. Mas com a presença do Dr. Bernardo aqui, eu gostaria de ouvir uma palavrinha dele a respeito disso, porque, pelo que eu tenho conhecimento, óbvio, está todo mundo aqui isolado no Brasil, mas, pelo que eu sei, muitos países europeus adotaram essas restrições muito severas. Nós aqui falamos em lockdown, mas o que nós praticamos aqui não tem nada de próximo ao lockdown, né? Então, é interessante esclarecer a quem vem com estas mensagens que desrespeitam os postulados da ciência, qual é a importância desse cuidado em evitar os isolamentos, quando se fala em quero trabalhar, como se a questão da saúde não fosse a mais importante de todas. Então, como temos aqui um médico especialista nessas questões, me desculpa, Mauro, tomar o microfone de você, mas eu queria ouvir uma palavra do Bernardo a respeito disso. Vamos lá, doutor Bernardo. Sim. O objetivo, em última análise, da redução da mobilidade, né, que é o que é estimulado com decretos, né, e discursos públicos aí das lideranças e gestores, é reduzir o número de interações de indivíduos transmissores com indivíduos suscetíveis à infecção. Então, medidas populacionais, elas causam esse fenômeno, né? Ela é tida hoje como uma medida de último recurso. E quando você tem taxa de ocupação hospitalar beirando 100%, né? O estado do Paraná aqui está trabalhando com 97%, próximo de 99%, já esteve em 99%. Outros estados em ritmo muito acelerado de crescimento, como o estado de São Paulo, o estado de Rio de Janeiro, que são estados bastante populosos aqui no Brasil. Então, você acaba tendo que utilizar esse recurso radical, vamos chamar assim. Mas grande parte da discussão tem sido em torno do lockdown, se funciona, se não funciona, enfim, e a gente acaba esquecendo, e eu trago essa reflexão aqui para os colegas e para os ouvintes, o que fez a gente chegar até o estado atual e precisar dessa medida radical. Né? A gente tem que discutir mais isso, o que nos fez chegar até o ponto atual, e aonde a gente pode atuar para evitar que a gente precise desse recurso no futuro. Porque a gente vai chegar a um pico de casos, a gente vai atingir um pico de óbitos, vai voltar a ter queda, e a gente não pode voltar a ter uma falsa sensação de insegurança e de que não vai ocorrer novamente. Então, a gente já tem que se precaver para as novas ondas, que podem ser ainda piores, a onda atual que a gente está vivendo, e como lançar mão de medidas sustentáveis, né, para mitigar e evitar com que uma onda avassaladora como essa aconteça, sabendo-se da entrada de novas variantes, mais transmissores, enfim. E eu reforço, né, então, política muito agressiva
agressiva de testagem que não aconteceu aqui no Brasil. A gente só usa recurso diagnóstico, de testes laboratoriais para fins diagnósticos. A gente não está testando contatos de casos, a gente não está testando assintomáticos de alto risco. É esse tipo de medida que faz com que a gente consiga uma sustentabilidade da transmissibilidade viral e seria a melhor ponte para nós enquanto a gente aguarda o processo de vacinação, que aí sim a gente vai ter uma sustentabilidade maior. Testagem como rastreamento, não precisa ser o teste perfeito, que tem um alto nível de acurácia do ponto de vista de diagnóstico, mas um teste aí que tem uma alta capacidade de descentralização e capilarização, aumento na frequência e rapidez do resultado é o que a gente precisa. Um exemplo de testes que tem essas características são os testes de antígeno, que estão disponíveis até em algumas farmácias, que têm tido um papel altamente relevante dentro da política pública e uma política de atenção primária, e a gente tem que fomentar cada vez mais a utilização desse tipo de recurso pelos gestores públicos também. Procurador Roberto Liviano precisa se despedir, o senhor tem outro compromisso, é isso? Não, ainda não, mais para frente. Mais para frente. Então tá bom, vamos seguindo aqui com os nossos assuntos dentro dessa edição de quinta-feira, gente do MPD que fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O presidente Jair Bolsonaro decidiu condecorar no próximo dia 19 de abril, é o Dia do Exército Brasileiro, o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, com a medalha de Grande Oficial da Ordem do Mérito Militar, considerada pelo Exército sua mais elevada distinção honorífica. É usada para homenagear militares da Força que tenham prestado notável serviço ao país, ou militares da Marinha e da Força Aérea, civis e estrangeiros que tenham prestado relevantes serviços ao Exército. Bom, para complementar aqui, o decreto que regulamenta a Ordem do Mérito Militar, as admissões nesse grupo, as promoções dos seus graduados, são realizadas por ato do presidente da República ou do ministro da Defesa. Começo com o procurador, Liviano. Quer passar a bola? Vamos começar com a doutora Eliana e com o Machado. Machado. Eu falo depois. Doutora Eliana, e quando era juiz do TRF-1, aí em Brasília, o Nunes Marques, o ministro Nunes Marques, já foi condecorado com a medalha de comendador da mesma ordem em 2016, há 5 anos. Sua avaliação. O microfone fechado, procurador, ministra. Eu tenho uma avaliação muito pessoal sobre essas medalhas, sobre essas comendas, né? Inclusive, recebi muitas delas, mas eu não exibo. Elas estão todas guardadas, muito bem guardadas, mas eu não exibo essas condecorações, porque essas condecorações são dadas sem um critério maior, né? Eu entendo que o presidente da República fez muito bem. E por que eu entendo que ele fez muito bem? O ministro precisa ter alguma coisa para pendurar na parede, porque até agora não tem. E até mesmo o seu currículo, que foi apresentado, foi considerado falsificado, de forma que ele precisa, de agora em diante, de ter alguma coisa para pendurar nas paredes. De forma que eu entendo que o presidente da República fez muito bem, porque ele tirou uma pessoa que ainda precisava ter uma vida dentro do Poder Judiciário, que nunca teve, porque veio do 5º Constitucional, em um escritório pequeno do Piauí, né? Mas um homem inteligente, um homem muito afável, e isso tudo o levou a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E precisa, a partir de agora, construir a sua história. De forma que, sob esse prisma, eu acho que o presidente da República fez muito bem. Agora, em relação a se considerar as pessoas pelo número de medalhas que tem, isso é a maior enganação, porque basta ter amigos que façam a indicação para que estas medalhas sejam concedidas. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque tenho muitas medalhas, mas não as exibo, porque algumas são realmente muito caras para mim, mas outras eu não sei nem por que recebi. Machado, sua avaliação.
É muito parecida com a da doutora Eliane. Você tem medalhas? Tenho algumas do esporte, graças a Deus, que eu exibo com o maior prazer, com o maior carinho, com o maior orgulho, e algumas que eu recebi, pelo menos não foram compradas, porque a gente sabe de muitas comandas por aí que são compradas. Eu tenho uma que me é muito cara, mas ela está guardada também, só tem uma. Pois é, essas eu também não exibo. Mas veja bem, é atribuído ao Malan uma frase de que no Brasil até o passado é incerto, né? E você vê como, à medida que os temas vão se sucedendo, as contradições vão aparecendo. Nós, quando falamos lá no primeiro tema, nós falamos de um retrocesso. No segundo tema, nós falamos do COAF. O COAF foi um avanço institucional. Então, quer dizer, desrespeitar o COAF ou não levar em conta o trabalho do COAF é uma pena. Agora, a gente chega num ponto em que essa condecoração, na época em que o próprio filho do presidente está sendo motivo aí de julgamento, que provavelmente vai chegar no Supremo, para mim é totalmente inoportuno. Fica parecendo um jogo de, eu te dou a comenda, eu te dou a medalha, mas você depois, em contrapartida, você absolve meu filho. Não pega nada bem para a população do Brasil, e é isso que está contribuindo para a péssima imagem que o Brasil está conseguindo ter no exterior. Procurador Liviano. Eu quero lembrar, além da colocação muito pertinente da ministra Eliana, que esse mesmo presidente que encaminhou a concessão dessa medalha, ele fez a indicação de um dos filhos para ser embaixador do Brasil em Washington, por ele ter o importante predicado de ter fritado hambúrgueres num estabelecimento que vendia apenas frango, né? Esse seria o predicado moral que o lastreava para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né? O Senado emitiu sinais no sentido de que não aprovaria aquela indicação. Agora, além das colocações muito apropriadas da ministra Eliana, eu quero lembrar o seguinte: o ministro Cássio acabou de chegar, né? Acabou de chegar e a sua indicação causou surpresa a muitos, porque ele tinha quase 50 reclamações por deficiências do trabalho lá no Tribunal Federal, por atrasos de serviço. Então, muitas pessoas ficaram perplexas, né? E não foi só por isso que causou perplexidade. Além das questões do currículo, houve questões relativas a plágio na sua dissertação de mestrado, na sua tese de doutorado, mas o seu primeiro grande feito foi a concessão de liminar esmagando a lei da ficha limpa, né? Uma das poucas possibilidades de participação do povo no exercício do poder, que foi transformada em lei por um projeto de iniciativa popular, né? A lei da ficha limpa, que é um marco de controle do exercício do poder pelos maus políticos, né? E chamou a atenção que não só houve essa decisão monocrática do ministro em matéria que o Pleno do Supremo já havia decidido anos antes, mas que também recebeu o aplauso público do próprio presidente da República, né? Então, é necessário ter algo para pôr nas paredes, né? Ainda mais alguém que vinha de um histórico de quase 50 reclamações por atraso de serviço no tribunal, né? E também foi indicado sob as nuvens escuras do plágio no mestrado, no doutorado, títulos que não existiam do ponto de vista acadêmico, né? E pouquíssimo tempo de permanência no cargo. Medalhas são instrumentos, como bem destacou a ministra. Deveria haver um critério, mas o mínimo que se espera para, ao menos, haver uma aparência de justiça na concessão da medalha é que haja uma estrada percorrida. Qual que é a estrada percorrida do ministro se ele acabou de ser nomeado? E se ele já tinha recebido a medalha lá no Tribunal Federal? Qual que é a estrada percorrida? Qual que é a justa causa desta medalha? É estranho.
Liviano, me permita só, é preocupante esse tipo de coisa, porque nós também tivemos a indicação de um ministro para a educação que acabou não ficando por causa de dados informados erroneamente do currículo. Então, quer dizer, é um critério de escolha muito preocupante que nós estamos vivendo no país. Você lembrou muito bem sobre o ministro Decotelli, muito bem lembrado, né? E a própria ministra Damares, que ainda é ministra, incluía no seu currículo uma menção ao mestrado. Em entrevistas públicas, um repórter indagou a ela sobre esse título de mestrado, que ela não tem, e ela respondeu: meu querido, eu tenho mestrado da vida, né? Então, títulos de mestre e doutor, eles são conquistados com muito estudo, com muita pesquisa, com muito trabalho, né? E as pessoas não são otárias, né? Eu acho que vale a pena colocar isso. Procurador Liviano, para a gente passar aqui bem brevemente pelo último tema aqui, porque tem umas perguntas ainda da nossa audiência, é importante que a gente consiga realizá-las. Mortes e insegurança econômica provocadas pela pandemia reduziram a liberdade política no mundo ao seu menor nível desde 2005, são informações da Organização de Defesa de Direitos Humanos Freedom House. O Brasil, olha, em 100 pontos possíveis, tem 74. Então, o Brasil manteve a sua classificação de país livre. Mas vamos levar aqui em consideração imprensa sob ataque, essa polarização que tem levado, essa polarização política que tem levado a tudo isso, essa classificação de país livre, a gente pode levar ao pé da letra? País livre no limite para estar classificado como parcialmente livre. Nós estamos aí na margem, né? Na margem, na divisa. E como você mencionou, ativistas da sociedade civil correndo risco de assédio, ataques violentos, jornalistas independentes, idem. Portanto, é bastante preocupante, não digo a nível de Brasil só, a nível de mundo. Segundo esse relatório da Freedom House, 75% da população mundial vive em países que se tornaram menos democráticos. Isso é um problema para o mundo, né? A liberdade política vem sofrendo um movimento de inflexão, né? E durante a pandemia, a Freedom House aponta que isso vem se tornando especialmente mais grave, sob o argumento de proteger a saúde pública, atos tirânicos e autoritários vêm sendo praticados. E bem brevemente, procurador Liviano, eu vou partir aqui para as perguntas do nosso público e vou fazer a sua primeiro aqui para poder liberar se apertar o seu tempo. Marcos Vieira, nossa audiência no Facebook, pergunta o seguinte: será que ainda há tempo hábil para o STJ anular os 7 gols da Alemanha contra o Brasil em 2014? Olha, em se tratando de Brasil, eu não duvido de nada. Tudo é possível, tudo é cogitável, eu não duvido de mais nada. Quem viver, verá. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi, nossa audiência de todos os dias. Machado, ele te pergunta: o perdão de mais de R$1 bilhão de dívidas trabalhistas das igrejas evangélicas tem respaldo financeiro do Tesouro do governo federal? Olha, eu precisaria entrar em maior detalhe, em pesquisar mais, eu não tenho essa informação pronta assim para dar. Mas é o tipo da informação que causa estranheza. A gente vê aí, como é que se diz? Tratamentos diferenciados para situações que efetivamente hoje todos os esforços deveriam se concentrar no combate à pandemia. E nós continuamos tendo aí uma série de gastos absolutamente inexplicáveis. Não é só do governo federal, não. Eu acabei de ver essa semana anúncios da Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso é hora de gastar com propaganda quando a gente está precisando de tanto recurso para combater o Covid? Mas eu não vou responder taxativamente que não, porque eu não tenho essa resposta pronta. Adriana Benetti, nossa audiência no Instagram. Doutor Bernardo, ela pergunta qual é o risco das crianças e adolescentes serem os últimos a serem vacinados. Há riscos de novas variantes afetarem mais gravemente este grupo? Bem brevemente, doutor Bernardo, que temos a pergunta da ministra Eliana. Não dá para refutar essa possibilidade, porque as características aí de novas variantes, elas são imprevisíveis, né? As crianças, elas são
felizmente, entre aspas, protegidas pelas variantes atuais, porque elas têm uma susceptibilidade menor e uma gravidade menor, né? A chance de evoluir para internamento e óbito é muito pequena, apesar de acontecer se você tem muitas pessoas acometidas. Não podemos refutar, não, que novas variantes que surjam passem a ter um comportamento mais agressivo em populações aí mais jovens. Essa é uma preocupação que a gente deve ter e que nos estimule a controlar a variante atual para não ter esse tipo de surpresa no futuro. E a pergunta para a ministra Eliana Calmon, a Vera Lima, nossa audiência permanente aqui do Facebook também, ela pergunta o seguinte, ministra: o Superior Tribunal de Justiça anunciou essa semana que vai empenhar 53 milhões de reais do seu orçamento na segurança armada de ministros. Como chegamos a esse ponto? Pergunta a Vera Lima. Ministra Calmon. Eu não sei responder. Eu não sei responder porque eu acho um gasto absurdo para a segurança de ministros. Eu já fui ministra, eu já fiz muita operação perigosa, eu já tive, inclusive, eu já tive escolta em algumas situações, mas ninguém mata ministro porque não precisa. Ninguém pode ser assim atos que venham a querer desmoralizar, etc. Mas segurança armada, empenhar 54 milhões, para mim, isso é uma demasia. Não se precisa matar ministro, só precisa ter bons advogados. Portanto, isto está resolvido, não precisa segurança armada. Ministra Eliana Calmon, nosso tempo se esgotando aqui, a senhora está com a palavra, sua despedida em 10 segundos. O procurador Liviano, acho que já se ausentou aqui, porque ele também estava com um compromisso de uma outra conexão aqui, mas vamos com a senhora, vamos lá. Eu quero dizer que eu agradeço muito a oportunidade de falar, inclusive peço até desculpas pelas minhas respostas irreverentes, mas é preciso, muitas vezes, a gente ser irreverente para dizer o absurdo das coisas que acontecem nesse país. É o que me levou a dizer algumas coisas. Muito obrigada, então, a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos acompanhantes e aos nossos companheiros de bancada, neste momento em que precisamos falar e precisamos dizer o que pensamos. Doutor Bernardo, 10 segundos para o seu pedido. Seu microfone fechado. Agradeço a oportunidade de participação e eu gostaria de conclamar a população aí a, primeiro, fazer a sua parte em relação aí aos cuidados individuais e também cobrar aí dos governantes e dos entes públicos da parte deles também. É algo que tem que ser trabalhado aí em conjunto, né? Cada um fazendo a sua parte, inclusive na vigilância das medidas autoritárias que eventualmente aconteçam aí em ocasião da pandemia, como a gente discutiu numa das reportagens. Luiz Alberto Machado, 10 segundos, por favor. Assino embaixo, doutor Bernardo, não só fazer a sua parte, mas como cobrar dos seus representantes, das pessoas aí que ocupam cargos públicos, que façam também as deles. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, sempre uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estiveram com a gente hoje o Procurador de Justiça Roberto Liviano, a ministra do Superior Tribunal de Justiça aposentada, a doutora Eliana Calmon, o economista Luiz Alberto Machado, consultor da Fundação Espaço Democrático, e o médico clínico geral e infectologista Bernardo Montissante Machado de Almeida. Na mesa de som com a gente, o Fabiano Souza hoje, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a nossa Zenilda Salvato, ela é diretora de produção, o nosso jornalista Fausto Camunha, diretor-geral, e do outro lado, o Gente que Fala, você, ouvinte e também espectador pela internet, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.